Vida Saudável, capítulo 34. Remédios racionais para doenças. Esforços da natureza para resistir à doença. Só a natureza possui poderes restauradores. Só ela pode repor as suas energias esgotadas e reparar os danos que recebeu por desatenção às suas leis fixas. Só a natureza é o restaurador eficaz. A natureza, para se libertar de impurezas venenosas, faz um esforço para libertar o organismo, esforço esse que produz febres e o que é denominado doença. A natureza suporta os abusos sem resistência até onde pode. Então desperta e faz um grande esforço para se libertar dos incômodos e maus tratos que tem sofrido. Sobrevém então dor de cabeça, calafrios, febre, nervosismo, paralisias e outros males demasiado numerosos para serem mencionados. A natureza reluta em abandonar o seu domínio sobre a vida. Ela não está disposta a cessar a sua luta. Dê-se à natureza uma oportunidade e ela se recobrará e novamente desempenhará a sua parte nobremente. A natureza fez o que pôde para livrar o organismo de uma acumulação de impurezas e fosse ela deixada a si própria, auxiliada pelas bênçãos comuns do céu, tais como ar e água puros, ter-se-ia efetuado uma cura rápida e certa. Todo o crédito deve ser atribuído ao poder restaurador da natureza. Assistência que podemos prestar à natureza. Procurarei apenas ajudar a natureza nos seus esforços, removendo cada obstrução e depois deixá-la recuperar as energias exauridas do organismo. Há muitas maneiras de praticar a arte da cura, mas só há uma maneira que o céu aprova. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante as suas poderosas propriedades. Ar puro e água, higiene, regime adequado, pureza de vida e uma firme confiança em Deus são remédios por cuja carência milhares de pessoas estão a perecer. Todavia, estes remédios estão caindo em desuso, porque o seu hábil uso requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível estão ao alcance de todos com apenas pouca despesa. Conservai a doente livre de agitação e de toda a influência propensa a deprimir. Os que a assistem devem estar alegres e esperançosos. Deve ela seguir um regime alimentar simples e beber bastante água pura e branda. Banhe-se frequentemente em água pura e branda, friccionando depois o corpo suavemente. Deixai entrar livremente no quarto a luz e o ar. Ela precisa de repouso tranquilo e imperturbado. Beber água. A água é o melhor líquido possível para limpar os tecidos, tomada pouco tempo antes ou depois da refeição. Jejuai por 1 ou 2 refeições e bebei apenas água pura e suave. A perda de 1 ou 2 refeições permitirá ao organismo sobrecarregado ultrapassar ligeiras indisposições. E mesmo dificuldades mais graves podem por vezes ser ultrapassadas por este simples processo. A sua pele amarelada indica que elas estão biliosas. Observaria estritamente hábitos regulares de levantar cedo. Comeria pouco, aliviando dessa forma o meu organismo de carga desnecessária. Incentivaria a alegria e proporcionaria a mim mesma os benefícios do exercício apropriado ao ar livre. Tomaria banho frequentemente e beberia bastante água pura e refrescante. Se eles fossem esclarecidos e se acostumassem ao exercício ao ar livre e à entrada de ar nas suas casas,
no verão e no inverno e utilizassem água pura para beber e banhar-se, sentir-se-iam relativamente melhores e mais felizes, em lugar de levarem uma existência miserável. Banhos. Muitos nunca experimentaram os efeitos benéficos da água e têm medo de usar uma das maiores bênçãos do céu. O uso da água pouco pode realizar se o paciente não sentir a necessidade de também cuidar estritamente de sua dieta. Frequência do banho. As pessoas com saúde devem, pelo menos, tomar 2 vezes banho por semana. As que não estão com saúde têm impurezas no sangue. A pele precisa ser cuidadosa e perfeitamente limpa para que os poros desempenhem o seu trabalho de libertar o corpo das impurezas. Por conseguinte, as pessoas débeis e doentes necessitam certamente das vantagens e bênçãos do banho pelo menos 2 vezes por semana e com frequência mais ainda do que isto é necessário. Banhar-se frequentemente é muito benéfico, especialmente à noite, precisamente antes de deitar ou ao se levantar de manhã. Modo de dar o banho. Um banho devidamente tomado fortifica contra o frio, pois a circulação é melhorada. Pois o sangue é trazido à superfície e obtém-se um fluxo mais fácil e regular do sangue através de todos os vasos sanguíneos. Reduz o estado febril do organismo através de uma aplicação cuidadosa e inteligente de água. Se no seu estado febril a água lhes tivesse sido dada para beber livremente e houvessem sido feitas também aplicações externas, haveriam sido poupados longos dias e noites de sofrimento e salvas muitas vidas preciosas. O ardor da febre parece consumi-lo. Ele anseia um pouco de água fresca para lhe umedecer os lábios ressequidos, saciar a sede abrasadora e refrescar a fronte febril. A água abençoada, enviada pelo céu, habilmente aplicada, apagaria a chama devoradora. 2 vezes por semana ela deve tomar um banho geral, tão frio quanto possa tolerar e com temperatura cada vez mais reduzida, até que a pele seja tonificada. Tomará apenas alguns momentos dar nos filhos um banho e friccioná-los até o corpo ficar avermelhado. Efeitos do banho. Quer a pessoa esteja doente ou com saúde, a respiração torna-se mais livre e fácil se o banho for praticado. Por meio dele, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo são igualmente revigorados, o intelecto torna-se mais lúcido e mais vigorosa cada faculdade. O banho é um calmante para os nervos, promove a transpiração geral, estimula a circulação, neutraliza as obstruções do organismo e age beneficamente sobre os rins e os órgãos urinários. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado ao comunicar energia e nova vida a cada um. Também estimula a digestão e, em vez de enfraquecer-se, o organismo fica fortalecido. Em vez de aumentar a possibilidade de resfriado, um banho, devidamente tomado, protege contra ele, pois a circulação é aumentada e os órgãos uterinos, que estão mais ou menos congestionados, são aliviados, pois o sangue é trazido à superfície e obtém-se um fluxo de sangue mais livre e mais regular através de todos os vasos sanguíneos. A natureza, para se livrar das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo, esforço que produz febres e que se denomina doença. Mas mesmo assim, se os doentes ajudassem a natureza nos seus esforços, mediante o uso de água pura e suave, muito sofrimento seria evitado. Luz solar. Esta é um dos mais eficazes agentes curativos da natureza. Se querem ter as vossas casas agradáveis e convidativas, tornem-nas resplendentes com ar e luz solar.
Removam as suas espessas cortinas, abram as janelas, suspendam as persianas e desfrutem a rica luz do sol, ainda que seja à custa das cores dos vossos tapetes. Se as janelas fossem livres de persianas e cortinas pesadas, e o ar e o sol entrassem livremente nos cômodos escurecidos, ver-se-ia uma mudança para melhor na saúde mental e física das crianças. O ar puro teria uma influência revigorante sobre elas, e o sol que traz cura nos seus raios as acalmaria e alegraria, e as faria felizes, alegres e saudáveis. O ar confinado de quartos não ventilados encontra-nos com odores doentios de mofo e bolor e as impurezas exaladas pelos seus reclusos. As emanações de quartos e roupas úmidas e mofadas são venenosas para o organismo. Se todos apreciassem a luz do sol e expusessem toda a peça de roupa à sua secagem, aos raios purificadores, o mofo e o bolor evitar-se-iam. Esta é a única forma de manter os quartos afastados de impurezas. Todas as divisões das nossas habitações devem ser diariamente abertas aos saudáveis raios solares e o ar purificador deve ser convidado a entrar. Exercício e um livre e abundante uso do ar e da luz solar darão vida e força ao enfermo debilitado. O debilitado deveria sair para apanhar sol com a mesma seriedade e naturalidade que as plantas e vinhas sombreadas. A pálida e doente folha do cereal, que se debateu com o frio do início da primavera, brota ao verde profundo, natural e saudável, depois de gozar durante alguns dias os raios de sol que dão saúde e vida. Saiam para a luz e o calor do glorioso sol, vocês, pálidos e enfermos, e partilhem com a vegetação o seu poder doador de vida e saúde. Relação da mente com o corpo. Poucos, porém, compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Quando um é afetado, o outro ressente-se. O fardo do pecado, com a sua inquietação e desejos insatisfeitos, está no próprio fundamento de uma grande parte das doenças sofridas pelo pecador. A doença mental prevalece por toda a parte. 9 de cada 10 doenças sofridas pelo homem têm aí o seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja, como gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado mina por vezes a constituição e desequilibra a mente. Ajuda para o corpo por meio da mente. É necessária grande sabedoria a fim de curar o corpo através da mente. Mas poucos compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. Há um número muito mais elevado do que imaginamos que está sofrendo das faculdades mentais. Tratar com homens e mulheres cuja mente e o corpo se acham enfermos é uma preciosa tarefa. Influência da vontade. Milhares de pessoas estão doentes e a morrer à nossa volta que poderiam sarar e viver se o quisessem. Mas a sua imaginação prende-as. Temem piorar se trabalharem ou fizerem exercício, quando esta é precisamente a mudança de que precisam para recuperarem. Sem isto, nunca poderão melhorar. Devem exercer a força de vontade, elevar-se acima das suas dores e debilidade e empenhar-se em atividades úteis e esquecer que tem dores nas costas, nos lados, nos pulmões e na cabeça. Conheci muitos que eram realmente sofredores através da sua imaginação. Faltava-lhes a força de vontade para superar e combater as doenças do corpo e da mente, e por isso foram mantidos no cativeiro do sofrimento. Você tem uma vontade determinada,
que leva a mente a reagir sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e está a sacrificar a saúde aos seus sentimentos. E, no entanto, é capaz de controlar a sua imaginação e superar esses ataques nervosos. Os nervos controlam a ação vital de cada parte do organismo. Se a sua mente está impressionada e convencida de que o banho lhe fará mal, a impressão mental é comunicada a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, através da impressão da mente, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isto acontece porque o sangue é impedido pela mente e pela vontade de fluir rapidamente e de vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Suponhamos que você tenha a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação para os nervos do corpo e os vasos sanguíneos, mantidos em obediência à sua vontade, não podem desempenhar o seu trabalho e provocar uma reação após o banho. Deixemos a mente tornar-se inteligente, e a vontade será colocada do lado do Senhor, e haverá uma melhora maravilhosa na saúde física. Mas isto nunca poderá ser conseguido com a mera força humana. Conservem alerta a força de vontade, pois a vontade despertada e corretamente dirigida é poderoso calmante dos nervos. Traga em seu auxílio o poder da vontade, que resistirá ao resfriado e dará energia ao sistema nervoso. Alegria produz saúde. Uma mente satisfeita, um espírito alegre é saúde para o corpo e força para a alma. Nada é tão eficaz para causar doenças como a depressão, a melancolia e a tristeza. O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está descontente. O coração enfermo faz muitos dispépticos, pois a angústia mental exerce uma paralisante influência sobre os órgãos digestivos. Quanto menos a atenção é atraída para o estômago após a refeição, tanto melhor. Se estiverem em constante receio de que o vosso alimento vos prejudique, certamente o fará. Devemos encorajar um estado de espírito alegre, esperançoso e pacífico, pois a nossa saúde depende de fazermos isso. A alegria e uma consciência limpa são melhores do que as drogas e serão um agente eficaz na restauração da saúde, fazendo o bem como um remédio para doenças. Vós que sofreis com saúde precária, há um remédio para vós. Se vestirdes os nus e recolherdes em casa os pobres, e repartirdes o vosso pão com os famintos, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Isaías 58, 8. Fazer o bem é um excelente remédio para a doença. A consciência de fazer o bem é o melhor remédio para os corpos e mentes doentes. Aquele que está em paz com Deus tem assegurado o mais importante requisito para a saúde. A bênção do Senhor é vida para o receptor. A condição da mente tem muito que ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e feliz, sob a consciência de fazer bem e um sentimento de satisfação em proporcionar felicidade aos outros, criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo mais perfeita circulação do sangue e o fortalecimento de todo o corpo. Fazer o bem é uma obra que beneficia tanto quem dá como quem recebe. Se vos esqueceis de vós próprios no vosso interesse pelos outros, ganhais uma vitória sobre as vossas enfermidades. O prazer de fazer o bem anima a mente e vibra através de todo o corpo. A bênção de Deus é um curador, e os que são generosos em beneficiar os outros
experimentarão essa bênção maravilhosa nos seus corações e vidas. Poder restaurador do Espírito de Deus. A influência do Espírito de Deus é o melhor remédio para as doenças. O céu é todo saúde, e quanto mais profundamente forem sentidas as influências celestiais, mais certa será a recuperação do crente inválido. A doença da mente prevalece em toda parte. 9/10 das doenças de que os homens sofrem têm aqui o seu fundamento. A religião de Cristo, longe de ser a causa da insanidade, é um dos seus remédios mais eficazes, pois é um poderoso calmante dos nervos. Em 9 de cada 10 casos, o conhecimento de um Salvador que perdoa os pecados torná-los-á melhores, tanto da mente como do corpo. Muitos carregam uma consciência violada e só podem ser alcançados pelos princípios da religião bíblica. Um coração abatido, doente, uma mente desanimada precisam de um meigo cuidado, e é através da terna simpatia que tais mentes podem ser curadas. Devem os médicos conquistar-lhes primeiro a confiança e em seguida levá-los ao médico todo-poderoso para curar. Se a mente puder ser dirigida para o portador de fardos e tiverem fé que ele demonstrará interesse por eles, certa será a cura do seu corpo e mente doentes. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita em Deus está no caminho para a saúde. A certeza da aprovação de Deus promove a saúde física. Fortalece a alma contra a dúvida, a perplexidade e excessiva mágoa que tantas vezes minam as forças vitais e induzem doenças nervosas de espécie muito debilitante e angustiante. A elevadora influência do Espírito de Deus é o melhor restaurador para o doente.